Nos últimos dias a gente tem acompanhado alguns dos nossos amigos, vizinhos, colegas, trocando as suas fotos de perfil do Facebook aí com dizeres antifascistas, né? E eu queria muito falar sobre esse tema, falar sobre o que é o antifascismo, como ele surge, mas para a gente entender o que é antifascismo, a gente precisa primeiro conceituar o fascismo. E isso só acontece mediante um resgate histórico aí da Itália de 1920, aí no período entre guerras. A Itália participou, embora timidamente, ali da Primeira Guerra, começando na Tríplice Entente, depois passando para a Tríplice Aliança, e ela tinha interesse de ficar com alguns territórios, incluindo o território de Trento, mas isso acabou não acontecendo. Como eu falei, foi bem tímida a participação da Itália, eles saíram antes do fim da guerra, inclusive, né? E essa frustração de guerra acabou dando espaço aí ao surgimento de uma liderança bastante focada na militarização da Itália, assim como houve também para o nazismo e a ascensão de Hitler na Alemanha, mas isso é tema para outro vídeo, né? E focando na Itália, a gente teve aí a fundação do Partido Fascista, se não me engano, em 1921, e em 1922 o Benito Mussolini se torna o primeiro-ministro da Itália. É importante lembrar que nos primeiros 3 ou 4 anos, até 1925 ali, o Mussolini ainda não tinha instaurado realmente o modus operandi do fascismo, que viria a caracterizar o fascismo realmente como uma doutrina totalmente autoritária e estatista, e a gente vai entender alguns dos princípios fascistas para entender se a gente pode sim chamar alguns governos, algumas pessoas de fascistas hoje em dia e sob quais moldes a gente pode fazer esse enquadramento, né? Então, o fascismo, o principal do fascismo era a questão do Estado muito forte, né? O Estado que se envolvia em todas as relações políticas, que se envolvia em todos os setores, se envolvia na economia, na vida pessoal, né? Ele era formado basicamente por um Estado super militar, né? Então tinham os esquadras ali, os camisas negras, que eram os principais difusores aí desse fascismo, e eles eram soldados do Mussolini, que era considerado, começou a se chamar de Duce, né? O grande líder. Então ele tem esse culto à personalidade do grande líder. Em contrapartida, ele vai negar muito também o individualismo. Então o fascismo não acreditava no individualismo, porque ele pregava o coletivo voltado a defender o Estado italiano. Eles tinham uma pretensão, né, uma pretensão bem humilde, de recuperar a glória do Império Romano, do Sacro Império Romano, né? E a ideia era levar a Itália à glória novamente. E aí ele cria uma ideologia totalmente focada, aí, como eu já falei, na militarização e no Estado interferindo em tudo. No campo econômico, a gente vai ter uma discussão aí, o fascismo é liberal, o fascismo é comunista? Não. O fascismo era anticomunista e antiliberal. E como é que consegue isso? O fascismo acabou se tornando uma espécie de terceira via. Ele entendia as premissas do comunismo, então ele acreditava que existiam de fato os conflitos sociais entre as classes sociais, só que ele achava que esses conflitos sociais eles podiam acabar atrapalhando o desenvolvimento nacional. E como uma ideologia totalmente nacionalista, ele oferece o quê? O livre mercado para resolver isso? Não, definitivamente não. Ele vai oferecer aí o Estado como mediador de todos esses conflitos. E aí se cria o corporativismo. As corporações eram formadas aí por conselhos de trabalhadores, escolhidos pelo Estado, evidentemente, e conselhos que representavam os diretores das empresas. E todas as relações eram mediadas mediante contratos coletivos, claro, balizados aí pela opinião final do Estado, né? Então, as corporações, elas eram uma forma de estatizar completamente a economia, embora se pregasse um desenvolvimentismo, ou seja, se desenvolveu muito a indústria nacional da Itália. Você tem aí um primeiro-ministro que era totalmente protecionista. Então, protecionismo, nacionalismo, militarismo, esses são alguns valores do fascismo. O fascismo também tinha esse culto à personalidade, como a gente citou, e negava o individualismo, propondo um coletivismo, mas um coletivismo sempre apontando para o Estado. E aí você vai ter outros valores, né? Você tem a questão da censura, que estava bem presente no Estado fascista, porque esses camisas negras, eles censuravam de fato, calavam a imprensa que era crítica do Estado, do governo fascista. Então, se a gente quiser encontrar um fascista hoje, ele precisa se enquadrar aí em pelo menos alguns desses valores para ser chamado de fascista. Por exemplo, vamos falar do governo brasileiro hoje, um governo que eu sou totalmente crítico, né? Eu acho que é um governo desastroso, principalmente nessa gestão aí da crise do coronavírus.
mas eu acho que ele tem alguma semelhança sim, principalmente a pessoa do presidente, com o fascismo, mas o governo em si eu acredito que não seja um governo fascista. Eu vou explicar por que não seria um governo fascista. Primeiro, a questão do culto às armas, que existia sim no fascismo, ela não era uma defesa do livre armamento para toda a população, e sim uma glória aos camisas negras fortemente armados para desenvolver esse poderio militar e o expansionismo, que é outro valor importante do fascismo. Então não dá para ver nada assim no governo que seja expansionista ou que seja que fortaleça esse monopólio de poder nas mãos do Estado. Pelo contrário, a gente vê uma defesa, inclusive até do presidente, a gente precisa reconhecer, do armamento civil. E o armamento civil nunca foi uma bandeira fascista. A gente já ouviu também algumas pessoas dizerem que esse governo é contra os direitos trabalhistas, então por isso ele seria um governo fascista, o que é um erro assim brutal, né? Pelo contrário, o fascismo era muito preocupado com os direitos trabalhistas. Foi no fascismo, no governo fascista de Mussolini, que surgiu a Carta do Trabalho, a Carta del Lavoro, que vai inaugurar uma série de direitos trabalhistas que perduram até hoje. A nossa CLT, inclusive, tem uma inspiração nessa Carta del Lavoro, nessa Carta do Trabalho, né? Você vai ter aí a expansão do auxílio maternidade, você vai ter inaugurados aí alguns seguros para acidentes de trabalho, férias pagas. Então, isso tudo foi inaugurado aí no governo fascista. Então, o fascismo não era contra os direitos trabalhistas. Então, também não dá para dizer que o governo é fascista nesse sentido. Quando a gente fala de nacional-desenvolvimentismo, a gente teve recentemente aí a ala militar propondo um programa de aceleração do crescimento, bem parecido com o que aconteceu aí nos governos Dilma e no governo Lula, que tinha o PAC 1 e o PAC 2, que eram sim nacional-desenvolvimentistas. Mas a doutrina liberal do Paulo Guedes, ela vai de encontro, que tem sido a regra aí no governo, ela vai totalmente de encontro à cartilha fascista, pelo menos após 1925, que é quando ele se caracteriza realmente fortemente como fascismo. Então, assim, existem várias diferenças também. A gente via, antes do Bolsonaro ser eleito, ele defendia algumas coisas assim meio estranhas, né? Disse que queria fuzilar o FHC, porque o FHC tinha privatizado, mas isso não condiz com o governo atual. O governo atual não é um governo fascista, né? Tem várias diferenças entre o fascismo e o governo atual. Isso quer dizer que ele é um governo bom? Definitivamente não. Mas quer dizer que a gente tem que ter muito cuidado para chamar o outro de fascista simplesmente porque ele discorda da gente, porque na hora em que surgirem e na hora que retornarem os verdadeiros fascistas, a gente vai ter perdido a credibilidade e, como o George Orwell já dizia em 1946, fascismo é um termo que em breve vai estar completamente esvaziado do seu significado. Então, fascista hoje acabou virando um xingamento vazio para todo mundo que discorda da minha ou da sua ideia. E é preciso combater o fascismo, em primeiro lugar, entendendo o que o fascismo realmente é.